Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Inicialmente até aí, você pode sentar e nós vamos seguindo. No começo da minha caminhada, irmãos, tem algumas passagens bíblicas com as quais eu me deparei, que eu fiquei meio apaixonado, né? Tipo João 14, coisas que nós até nos preocupamos em decorar. Salmo 91, coisas lindas, fortes, que nos confortam a alma, nos dão força, nos fazem acreditar, não apenas a leitura do texto, mas a ação do Espírito Santo que é no texto. E aqui nós estamos diante de mais um desses textos que eu sempre fui apaixonado por eles. Quando diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Aí ele complementa, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então significa que o estar em Cristo e estar com as suas palavras, pedir o que quiser, ele está dizendo, quando você pede o que você quer, nisto o Pai será glorificado, em que deis muito fruto. Significa que a petição que ele está vinculando no verso 7, ele está mostrando que tipo de petição é, porque no verso 8 ele diz, que deis muito fruto. Então, quando ele está dizendo, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser, não é o que quiser, mas é aquilo que glorifica o nome dele. Fácil, né? Isso aí nós já sabemos, mas às vezes esquecemos. Jesus, está escrito que tudo que eu pedi o Senhor vai me dar. Eu quero um foguete para ir à lua. Meu irmão, nem tente, porque está provado que o homem não foi à lua, o homem não pode ir à lua. Porque existe uma camada aí, um negócio radioativo, que se o homem passar por ali, ele está arriscado a morrer. Aquilo que o homem foi à lua foi apenas uma farsa dos Estados Unidos. Eu sempre que tenho uma oportunidade, eu coloco isso em alguma pregação, porque as pessoas vão conhecendo o que são os mentirosos da terra. Bom, temos coisa mais importante a tratar. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, irmão, primeiro, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Tem gente que acha que o simples fato de estar na igreja traduz uma vida cristã. E aí são aqueles que vão dando cabeçada, vão apanhando ao longo da história. Aí quando chega num determinado estágio da sua vida, vê que não colheu fruto nenhum, vê que foi só frustração e decepção, vê que as coisas que ele tinha expectativa não se cumpriram, aí ele se decepciona, se desvia e sabe-se lá que caminho vai ter na eternidade. Por quê? Porque projeta os seus próprios pensamentos, projeta as suas próprias ações. Mas aqui Jesus está dizendo, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas de um modo geral, mas as palavras de Cristo não estão nelas. Mas não está de forma, aliás, nem tem como estar, né? Eu encontrei um homem essa semana e ele conversando comigo, ele dizia assim, aquela igreja, aquilo não é igreja. Falei, qual? Aquela mundial do poder de Deus. Falei, por que você diz que não é igreja? Eu vi os caras carregando barril de água em cima do morro, o que aquilo tem a ver com o evangelho? Falei, opa, já tem mais gente percebendo as coisas, né, irmão? Quem sabe se eles de repente até não têm nos ouvido por aí sem saber que nos ouviu, não é? Então, realmente, eu falei, realmente, se o camarada sobe um monte carregando barril de água mineral, o que isso tem a ver com o evangelho, né?
Então, essas pessoas que frequentam esses lugares, elas acreditam ter Deus, porque elas maquinam uma autossugestão. Você já viu por aí, tem uma doutrina espírita, parece, que ela fala da autoconfissão, né? Se você disser e ficar falando que aquilo vai acontecer e ficar pensando, então aquilo acontece. Ah, sim, é a força do pensamento. Já ouviu falar em força do pensamento? Isso é mentira, irmão. Mentira absurda. Não existe força de pensamento nenhum. O que existe é confiança em Deus. Nós não temos força para fazer nem realizar nada. A própria Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então é a minha confiança que faz Deus me dar aquele feedback, aquele retorno para que realmente eu possa caminhar. Porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Irmão, já que esse versículo entrou aqui na questão, me permita dizer uma coisa. Irmão, não tente fazer nada sem Jesus. Não tente, irmão, porque às vezes você olha as coisas de uma maneira simplesmente natural. É natural e acabou a história. Você diz, não, eu tenho recurso, eu tenho condição, eu vou fazer. Não, meu irmão, mesmo que você tenha recurso, mesmo que você tenha condição, te custa fazer uma oração? Te custa esperar um pouquinho para ver se Deus tem alguma coisa a dizer? Te custa esperar uma noite de sono, quem sabe não virá na vigília da noite uma revelação? Te custa. Então espera. Assim diz o Senhor, espera. Então, meu irmão, não se precipita. Ninguém tem mais pressa do que Deus na tua vida. Ninguém tem mais vontade de realizar as coisas do que Deus. Será que Ele não vai valorizar o sacrifício do seu filho? Agora, nós temos que saber paulatinamente caminhar, passo a passo. Aqui diz então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós temos várias passagens bíblicas que falam de nós estarmos em Cristo através das suas palavras. Ele vai dizer ainda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. As igrejas estão cheias de pessoas iludidas. Hoje eu vinha pela rua, a pé, e me veio na memória, eu passei em frente a um estabelecimento comercial, onde uma pessoa que frequentou aqui a igreja, era ali um dos donos daquele lugar. Eu lembrei daquela pessoa, e aquela pessoa quando chegou aqui no ministério, chegou, pastor, eu ouvi as suas mensagens, eu ouvi o CD, e é isso aí, o pastor está certo, aquela encheção, né, irmão, aquela coisa desnecessária, e tal, pastor, pode contar comigo. Eu falei, amém, irmão, seja bem-vindo. Mas o que é o pode contar comigo? Pode contar comigo para oportunidade, pode contar comigo para pregar, pode contar comigo para... Não é isso, irmão. Não é isso. Essas coisas a gente tem que dizer para Jesus. Jesus pode contar comigo para pregar, Jesus pode... Entende? As pessoas querem dizer para os homens. Os homens não conseguem posicionar outros homens. E o homem que é posicionado por homem, ele está em cima de uma balsa muito oscilante. Irmão, eu estou aqui nesse púlpito, digo eu, cada um que julgue, mas digo eu estou aqui nesse púlpito colocado por Deus. Nem as cadeias me deteram. Eu voltei para Ele. E voltei com um molho de vitória muito grande. O rapaz da gráfica, a Betânia, já me comunicou, olha, o livro já pronto. Só faltam uns ajustezinhos no acabamento. Eu disse, como eu estou esperando esse livro. O ministério, para mim, dá a impressão até de que está parado. Diante das coisas que vão acontecer depois deste livro, o julgamento, sistema jurídico em colapso. Por quê? Jesus me colocou nesse púlpito. Agora, se um homem tivesse me colocado aqui atrás desse púlpito, o que aconteceria? O homem que me colocou teria autoridade para me tirar.
Ele me colocou. Foi ele que me deu o cargo. Foi ele que me deu uma posição. Ele teria condição de me tirar. Agora, Jesus me colocou. Só ele me tira. Nem diabo, nem polícia, nem traficante, nem vagabundo, nem farda. Nada me tira. Nada. E isso você sabe que eu não digo só aqui não. Se você acessar a internet, eu estou dizendo lá. Nada me tira, eu desafio tudo e todos. E eu digo, eu tenho meu sangue para garantir a minha palavra. Então, meu irmão, aí Jesus está dizendo, tem que estar em mim e as minhas palavras têm que estar em vós. Meu irmão, você tem que abrir a boca e falar Bíblia. Você tem que ser aquele cara que quando alguém te ouve falar, diga assim, mas esse cara só fala de Bíblia. Uma vez, eu estava no emprego, um lugar que eu trabalhei durante 5 anos, até próximo daqui. E alguém, eu fingindo que estava distraído dos meus afazeres, que não estava prestando atenção numa dupla que estava atrás de mim, alguém dizia assim, pô, mas esse cara só fala de Bíblia? Aí o outro dizia assim, mas ele fala a verdade. E eu ri ali sozinho. Um quis me criticar dizendo que eu só falava de Bíblia. E o outro dizia assim, mas ele fala a verdade. Nenhum dos dois era crente. E é assim que tem que ser, meu irmão. As palavras de Cristo têm que correr nas tuas veias mais que o teu próprio sangue. Você quer isso? Você reconhece que, mas eu não consigo pagar esse preço. Mas Jesus pode te capacitar a pagar. Ele falou, sem mim nada podeis fazer. Então admita diante dele, Senhor, eu não consigo pagar esse preço de exalar Escritura. Ele diz, eu te capacito. Meu irmão, nenhum homem é capaz de fazer nada na obra de Jesus Cristo. O homem mais estúpido é aquele que se considera o melhor pregador. Esse é o mais estúpido de todos na face da terra. Porque nunca um homem que é pó e cinza, barro amassado, tem condições de falar das grandezas de Deus. Nós deveríamos ser consumidos no simples fato de abrir esse livro, ou quem sabe só em olhar para ele. Que nem acontecia no tempo da Arca da Aliança. Um homem lá abriu a tampa da arca, olhou para a lei, quando ele olhou para a lei, morreu fulminado. Teve outro que a arca foi tombar e ele encostou a mão para a arca não cair, morreu fulminado. Então, estar de pé, meu irmão, é graça, favor imerecido. É Deus que nos capacita a tudo. Pelo que nós já passamos para cultuar a Cristo, as situações que vieram sobre nós, as investidas das trevas, investidas dos homens, as decepções que já passamos, as traições, e nós olhamos para trás e essas coisas nós nem vemos, elas nem fazem parte da nossa vida. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre nós. Quanta gente, pastor, me decepcionei tanto com as igrejas. O que eu faço? Eu digo, recomeça, vai em frente. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Irmão, Jesus está falando, quando você dá muito fruto, ou dá fruto, isso é característica de alguém que é discípulo. A sua vida tem que dar fruto, irmão. Agora, o fruto que a sua vida tem que dar, não é o que você acha que tem que dar. Tem pessoas que às vezes cisma que quer pregar, mas Deus quer muito mais contar com a oração da pessoa do que com a pregação. Mas o camarada acha que o destaque, o bonito, qualquer dia sabe o que eu ainda vou fazer, meu irmão? Eu vou quebrar o púlpito dessa igreja. Não vai ter mais púlpito para pregar. Que assim ninguém mais vai dizer, eu quero ir para trás do púlpito. Não vai ter mais púlpito. Jesus Cristo tinha púlpito. Então por que eu tenho que ter? Quem inventou esse negócio aqui? Eu que não inventei. Eu acabei copiando de uma tradição das igrejas. Mas faz diferença se esse púlpito não estiver aqui? Faz diferença se as palavras de Cristo não estiverem em nosso meio.
Isso faz diferença. Mas esse púlpito, eu posso agora mesmo pegar uma marreta e descer nele. Eu vou continuar sendo o mesmo homem de Deus. Aleluia, Deus. Mas tem pessoas que não pensam assim. Não, eu orar lá quietinho na intimidade do meu quarto, sem ninguém ver, que galardão eu vou ter, que exaltação eu vou ter. Jesus Cristo falou, quando vocês querem exaltação diante dos homens, então vocês já receberam o seu galardão. Mas aquele que clama lá na intimidade com Deus, esses receberão um galardão de Deus. Tem muita gente querendo dizer, ô irmão, poxa, você pregou bem, né? Tem muita gente querendo ouvir isso, meu irmão. E os que querem ouvir isso, meu irmão, não estão capacitados nem para carregar a lata de lixo. Então, você tem que dar fruto. Mas o fruto não é o que você espera. Você é uma árvore. Tá. Eu tenho uma surpresa para você, irmão. Você é uma árvore, não é? É, porque a Bíblia diz que você é uma árvore. Bem-aventurado o homem, né, que medita tal, será como árvore plantada junto a ribeiros. Então você é uma árvore. Na simbologia bíblica, você é uma árvore, diz o Salmo número 1. Só que eu quero te perguntar uma coisa que você não sabe. Você é uma árvore, mas eu te pergunto, qual espécie de árvore você é? Qual é a espécie de árvore que você é? Isso é glorioso, irmão. Ou seja, você vai produzir o fruto que Ele quer. Não é o que você quer, porque você nem sabe que espécie você é. A mangueira sabe que tem que dar manga. A jabuticabeira sabe que tem que dar jabuticaba. A videira sabe que tem que dar uva. E o homem? O homem sabe que tem que andar na presença de Deus. E o fruto que ele quiser produzir, ele produz. Mas não adianta você dizer, eu vou produzir isso, eu vou produzir aquilo, eu vou produzir aquilo outro. Você não sabe nem que espécie de árvore você é. Anda com Deus e ponto final. Se Jesus te mandar entrar na rua da direita, entra. Se Ele mandar entrar na rua da esquerda, entra. Porque, por exemplo, ontem eu recebi um e-mail. Pastor, ora por mim, clama por mim, porque eu tenho um ministério entre os árabes. Eu tenho um chamado para pregar entre os árabes. E eu não sei como é que vai ser isso com relação aos meus pais, mas esse é o meu chamado, pregar entre os árabes. Tá, pastor, clama por mim, ora por mim, beijos. Ainda dizia assim, beijos. Eu li aquele e-mail, olhei e a excluí, porque tem certas coisas que eu acho tão ridículas, eu excluí. Falei assim, não. Mandei um e-mail, voltei, mandei um e-mail para a pessoa e disse assim, você não tem ministério nenhum entre os árabes e atualmente você não tem ministério nenhum. Mandei. Aí hoje veio o e-mail. Quem é você para me dizer isso? Aí eu mandei outro e-mail. Ok, vamos recomeçar tudo de novo. Me desculpe, eu errei. Errei terrivelmente, ainda escrevi isso. Errei terrivelmente. Você tem um ministério glorioso. Deus está na tua vida, por onde você passar, você vai ver a glória e a prosperidade de Deus, aonde tu pisar na planta dos teus pés, Deus vai te dar, você vai ser exaltada, você vai ganhar muitas almas para Cristo, vai ser tremenda a obra de Deus na sua vida, é igual Ele nunca fez na vida de ninguém. Terminei, aí embaixo eu botei assim, fazer o quê, né? Tem gente que prefere ouvir a mentira do que a verdade. Entende, meu irmão? Porque achou que tem um ministério entre os árabes, e no tempo que nós estamos vivendo, ninguém tem esse ministério. É tempo de restauração. Como é que um crente vai ter ministério entre os árabes? Um crente do Brasil. Mas não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas quer ouvir a mentira? Eu mandei um monte de ironia embaixo e falei, fazer o quê? Tem gente que gosta de ouvir mais a mentira do que a verdade. Aqui Jesus está dizendo, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Como que se permanece no amor de Cristo?
andando na sua palavra, nos seus mandamentos. Não existe outro caminho. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Dá para você entender isso, irmão? Que Jesus está dizendo que permaneceu no amor do Pai porque guardou os mandamentos? Ou seja, até ele, se não guarda a direção que Deus deu, até ele, o unigênito do Pai, o Filho do Todo-Poderoso, seria cortado. Dá para você entender isso? Porque ele está dizendo, eu guardo o seu mandamento e eu permaneço no seu amor. Vocês também, guardem o meu mandamento que vocês vão permanecer no meu amor. E quando eu lembro daquela passagem, João 20, 21, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, quando eu coloco essa coisa assim no prumo, irmão, eu digo assim, caramba, Deus fez uma obra tremenda com Jesus. Se eu conseguir me posicionar, Ele tem uma obra tremenda para mim. Deus separou algo glorioso para Jesus lá no céu. Se eu conseguir me posicionar, Jesus também tem algo glorioso para mim. E ele diz lá em Apocalipse, né? Como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. Todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Seguindo, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus está falando com os seus discípulos, então ele está chamando de amigos, ele está tratando de amigo dentro de um conceito já do reino, de um discipulado. Eu sempre disse aqui nesse lugar, o Evangelho de Jesus Cristo não precisa de amigos. Que amigos são esses? Amigos ímpios, não convertidos. Agora, uma vez dentro do reino, o conceito de amigo revela profunda intimidade. Discípulos mais chegados. Então, não confunda. Ninguém tem maior amor do que este de dar a vida pelos seus amigos. Irmão, você tem dado a vida por alguém? Essa é a ideologia do Evangelho. Jesus Cristo não veio morrer na cruz por causa dele mesmo, pelos pecados dele mesmo, ou com ambição em alguma coisa que ele tinha para herdar depois de fazer essa obra. Não. Jesus Cristo veio se sacrificar por mim e por você, porque ele nos viu em condições terríveis. Ele disse, se eu não me sacrificar por eles, eles estão perdidos. Não tem condição. Resultado, você tem feito alguma coisa por alguém? Nós temos tido alguns trabalhinhos aí, preparado coisas, montado sites, colocado na internet, e o que temos visto? Gloriosamente o site começa a ser acessado dos 4 cantos da terra, porque nós temos como observar isso, temos esse controle, e o site que a gente coloca ali, ele vai acessado aos 4 cantos da terra, mas tem trabalho, alguém está chegando ali, está transformando uma mensagem, está transformando um arquivo, está baixando coisas da internet, está detendo do seu tempo. Alguém está ali se empenhando, alguém está ali, ao invés de estar com sono às 10 horas, mas não, vai até às 11, vai até a meia-noite. Alguém está se empenhando, alguém está trabalhando para que outras pessoas nos 4 cantos da terra sejam alcançadas. Então, irmão, Deus tem sempre algo para você fazer e realizar, mas você tem que estar mergulhado no seu amor, na sua palavra. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus foi a um extremo, mostrando o que ele tinha de melhor, mais precioso, aquilo que não é qualquer um que está disposto a dar, Jesus Cristo deu. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí, como já falei, o conceito de intimidade. Jesus está dizendo, eu quero que vocês tenham intimidade comigo, mas vocês têm que fazer o que eu mando. Irmão, ser discípulo de Cristo, ou ser amigo de Cristo, andar com Jesus Cristo, não é nunca você traçar planos segundo os seus próprios conceitos. Eu tenho contado tantas experiências nesse ministério,
Irmãos que foram resgatados da magia negra, como eu conheci um jovem que me ligaram, olha, eu estou com um rapaz aqui que era da magia negra, mas alguém disse para ele que ele servia a demônio, ele está meio desbaratinado, está querendo saber se isso é verdade, está querendo ir numa igreja, onde é que eu levo ele? Eu falei, leva ele em tal lugar, porque lá tem resposta para ele. Resultado, encaminhamos um rapaz, se converteu, e o pastor lá revelou assim, sabe aquele punhal que você tem dentro da sua maleta, que você carrega com ele para tudo que é canto? Aquele punhal é que o diabo planejou para tirar sua própria vida com ele. Então, meu irmão, o que acontece? Esse jovem se desenvolveu, começou a crescer no meio do evangelho, reconheceu os seus erros, começou a buscar em Deus de uma maneira gloriosa. Daqui a pouco ele decidiu trilhar o seu próprio caminho. Ele decidiu para onde ele ia, para qual igreja ele ia. Ele recebeu lá o convite de um pastor mercenário, um verdadeiro mercenário, e iludido, ele trilhou o seu próprio caminho. Ele decidiu, não, eu vou sair daqui, eu vou para a igreja tal, e lá foi ele. E começaram a iludi-lo com uma série de palavras a respeito do ministério, dizendo que ele era o tal, que ele ia fazer a obra de uma maneira A, B, C, D, e ele foi se enchendo, mas nunca transbordou, porque ele estava se enchendo de coisas evasivas, coisas sem sentido. Então Jesus está dizendo, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Irmão, você não é prisioneiro de uma denominação, você não é prisioneiro de um púlpito, você não é prisioneiro de um pastor, mas hora de decisão é hora de oração. Ninguém tem que nascer e morrer numa igreja. Esses dias mesmo eu conversava com o irmão, ele dizia, não, daqui eu não saio. Não, tem que sair. Se Deus disser sai, sai. Tem que seguir Jesus Cristo. Se ele disser sai, vai para o norte, para o sul, para o leste, oeste, tem que ir, senão ele deixa de ser o teu amigo. Você tem que ir. E o meu trabalho aqui é que você encontre a intimidade com Cristo, seja amigo de Jesus Cristo. Então, se eu sei que ele não te quer aqui mais, que o teu tempo aqui terminou, que ele tem um propósito contigo em outro lugar, eu vou te incentivar a sair. Porque senão a minha vida não cumpre o seu propósito. Então, meu irmão, liga-te com Deus, clama. Meu irmão, não pensa que ligar com Deus é porque, eu vou dormir, agora eu vou fazer minha oraçãozinha. Oraçãozinha os padres estão fazendo, oraçãozinha pai de santo está fazendo, oraçãozinha maçom está fazendo, oraçãozinha satanista está fazendo. Um rapaz estava num restaurante, um cristão estava num restaurante. Daqui a pouco ele olhou numa mesa assim, um pouquinho mais distante, e ele viu um homem. Antes de começar a comer, o homem parou e começou a orar. Aquela figura que nós sempre detectamos, é um crente orando. Aí daqui a pouco, quando o rapaz acabou de orar, que ia comer, ele foi, puxou a cadeira, se aproximou. Você é cristão? Não. Mas eu te vi orando. Não, mas eu estava orando ao diabo. Oraçãozinha, meu irmão, qualquer um faz. Jesus quer algo mais. Ele quer a tua amizade. Amizade depois do discipulado. É um estágio mais profundo ainda. Nós temos um discípulo aí que era chamado verdadeiramente aquele amigo de Jesus. Como ele se chamava? João. O próprio evangelho que nós estamos lendo aí foi escrito por ele, no que ele percebeu da vida de Cristo. E João, a Bíblia diz, que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Quem mais fazia isso? Ninguém mais? Então que tal eu e você começarmos a fazer? Na noite da Páscoa, quando Jesus disse assim, olha, um de vós me trairá. Todo mundo sentiu a vontade de perguntar. Pedro disse, caramba, e agora? Quem será? João, pergunta aí, quem é que vai trair ele? Tinha 12. Mas Pedro sabia que a intimidade de João
pularia a barreira do senhorio de Cristo e iria no coração de Jesus pegar a resposta daquela situação. A revelação de Jesus Cristo não é para todo mundo, é para os amigos, para os íntimos. Senhor, quem te vai trair? Aquele que mete comigo a mão no prato. Aí João vai e passa. Aí Pedro, é só esperar o próximo que vai comer aí. Então, meu irmão, hoje, né? Vamos abrir esse parêntese aqui. Hoje, a raça homossexual é raça, meu irmão. Por que eu vou chamar de raça? Porque se tocar na Bíblia, meu irmão, eu perco a razão, eu perco a lógica. A raça homossexual diz que Jesus Cristo era um homossexual, que mantinha relações sexuais com João. E hoje o Congresso, que jaz no maligno, tem um monte de lei aí para apoiar. Meu irmão, cada um faz o que quer, cada um enfim, como diz o popular, né? Segue o caminho que quer. Eu ia usar outra expressão, mas deixa para a próxima. Agora, segue o seu caminho e deixa as coisas dos outros quieta. Segue seu caminho. Agora, vim dizer que Davi e Jonas eram homossexuais, porque a expressão bíblica diz que a alma de um se apegou ao outro. Isso aí não tem nada a ver com relacionamento homossexual. Ao contrário, a Bíblia abomina o homossexualismo e a Bíblia diz que os homossexuais baixarão ao inferno. É isso que eu vou pregar até os últimos dias. E aqui, quando João reclina a cabeça no peito de Jesus, não quer dizer nada que João e Jesus Cristo eram homossexuais. Quer dizer que eles tinham uma profunda intimidade, se amavam como um pai ama um filho, não que eram homossexuais. Então, Jesus está dizendo: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, como dizia, irmão, você tem que se preocupar se os seus passos estão fundamentados na palavra, na pessoa, na ordem de Jesus Cristo. Como eu contava o caso, o camarada se converteu numa igreja, mas daqui a pouco ele foi iludido, ele foi atraído, ele foi engodado, ele foi enganado. E ele achava que, poxa, né? Inclusive quando ele olhava para mim, quando esse camarada se converteu, eu já tinha quase 10 anos de evangelho. Tem pessoas que são muito prepotentes, e isso acaba matando elas, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Eu já tinha quase 10 anos de evangelho, eu assumi um púlpito depois de 13 anos de evangelho, eu já tinha quase 10 anos de evangelho, quando esse rapaz se converteu. E ele ficou todo cheio e todo bobo, porque recebeu uma proposta para ser pastor. E via-se claramente estampado no rosto dele, quando chegava perto de mim, que ele estava dizendo: você tem 10 anos e ainda não assumiu nada. Eu tenho 1 ano de igreja e já vou ser pastor. Vaias com Deus. Hoje, eu estou aqui e ele não está em parte alguma. Porque eu não tracei o meu caminho. Mal sabe ele que as propostas que fizeram a ele, fizeram primeiro a mim. Eu disse não. Por quê? Porque na obra de Jesus Cristo, eu nunca quis ser nada. Eu sempre fiquei de orelha em pé para que Jesus me desse uma ordem. E eu dizia para ele: Senhor, eu quero te servir. Me dá uma ordem para mim varrer um chão. O Deus que servimos neste lugar é um Deus cujos olhos são chama de fogo, e diante dele, mentiroso não sobrevive. Eu estou te dizendo que a minha oração era essa: Jesus, eu quero te servir. Me dá uma ordem para mim limpar um chão. Me dá uma ordem para mim limpar um banheiro. Me dá uma ordem para mim varrer algum canto. Era isso que eu pedia a Jesus Cristo. Será que dá para você entender, meu irmão? Hoje,
se tocar lá na internet, está arriscado o meu nome ser o mais conhecido, só estou abaixo de Jesus, logicamente. Mas a minha oração começou assim: Senhor, eu quero pregar, eu quero viajar. Não, nada disso. Senhor, eu quero limpar o chão da tua casa. Eu quero comer poeira, se preciso, ajudando a fazer obra. Eu quero carregar balde de concreto nas costas. Eu quero calejar as minhas mãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós não tínhamos nada a ver com esse pedaço de chão que você está aí sentado, dessas colunas para aí. Mas aconteceu que eu acabei tendo que meter mão na obra para fazer isso aí. Isso aí não tinha nada a ver conosco. E quando eu estava com baldes de concreto, perna sangrando, desgastado, arrebentado, na construção desse pedaço aí, eu disse assim: Senhor, o meu sangue está sendo misturado com esse concreto. Que ele tenha valor, que o Senhor use esse pedaço aí, nem que seja depois que eu morrer, mas que o Senhor use esse pedaço de chão aí, para que nesse pedaço de terra o seu nome seja glorificado. Tem sido ou não tem sido? Está entendendo, meu irmão, as coisas como são? É por aí o caminho. Então diz assim, verso 15: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Irmão, eu queria chegar até o verso 27, já vi que o meu projeto já naufragou, graças a Deus, né? Mas o de Deus não naufraga, o de Deus não naufraga. Então Jesus está dizendo: eu não estou chamando nem vocês mais de servo, porque o que eu recebo de revelação do meu Pai, eu passo para vocês. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o eterno sumo sacerdote. Então ele continua constantemente intercedendo por nós junto ao Pai e recebendo coisas do Pai e nos revelando através do Espírito Santo que está na terra. E aqui ele está dizendo: tudo que eu tenho recebido do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Será que Jesus Cristo hoje, ele sabe que século ele vai voltar? Será que Jesus Cristo hoje, ele sabe, né, agora que ele já saiu da dimensão carnal e entrou de novo na dimensão espiritual, será que ele sabe tudo o futuro, tem a onisciência? Será que ele conhece todas as coisas? Sabe todos os passos que virão sobre a humanidade? Será que ele tem condições de nos revelar todo o futuro? A Bíblia diz que nenhum dos seus intentos podem ser frustrados. Então, irmão, um servo, você não é só servo. Você não pode viver somente como servo. Não sabe o que faz o seu Senhor. Então Jesus está dizendo: eu não vou chamar vocês de servo, mas eu quero chamar vocês de amigo. Amigo compartilha. Amigo confia. Por exemplo, ontem eu enguicei com um carro, meu BMW. Os inimigos vão dizer assim: tá vendo? O cara tem um BMW. Meus cortezinho 96. Benção. Enguicei. Fui surpreendido lá por uma questão. Enguicei. Quando eu estava, né? A gente enguiçar com a família, sozinho a gente dá jeito. Mas com a família, né, irmão? Complicado, coisa chata. Mas enquanto eu estava ali olhando, só olhando, né, irmão? Que eu não entendo nada. Abri o capô e fui olhar. Quando eu estou ali olhando, a minha mente viajou e eu disse: aqui dentro desse lugar eu tenho um amigo. Eu já vi a solução ali. Eu estava num lugar, num estacionamento, aonde ali tinha, olha, meu irmão, pode botar aí no mínimo 100 veículos, eu só precisava de um. Mas ali no meio daqueles ali, eu não tinha ninguém a recorrer. Mas eu fui a uma casa, daquela casa alguém deu um telefonema, eu falei, me emprestaram o telefone, eu falei com o rapaz, ele disse: estou chegando aí, estou acabando de tomar meu café, estou chegando aí. Daqui a 10 minutos ele chegou, resolveu o meu problema, eu entrei no carro e fui embora.
no meio de uma multidão de carros. Eu nem sabia qual era o daquele rapaz, só quando ele chegou que entrou, eu vi qual era o carro dele, mas eu sabia que eu tinha ali uma pessoa com quem podia contar, alguém que eu considero um amigo, uma pessoa de dignidade, uma pessoa de princípios, uma pessoa com quem, aonde eu morei, eu convivi com aquela pessoa. E nós temos convivido com Jesus Cristo, temos caminhado com Jesus Cristo. Ele pode nos olhar como amigo, ele sabe que na hora que ele precisar, ele pode contar conosco, assim como nós sabemos o tempo todo, se precisarmos, podemos contar com ele, ele também pode contar conosco. É isso que é amigo. O amigo compartilha, o amigo chega junto. O amigo chega junto, o amigo não te deixa na falta, não te deixa no desespero. O amigo, ele se desfaz de si mesmo, ele fica num prejuízo para te ajudar. Este é o verdadeiro amigo. E Jesus está dizendo, eu não quero mais tratar vocês de servos, eu quero tratar vocês de amigos, e vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, meu irmão, hora de decisão é hora de oração. Faça o que Jesus te manda e você será amigo dele. E cá entre nós, você já viu um amigo de Jesus morrer de fome? Você já viu um amigo de Jesus, meu irmão, ser humilhado e a coisa ficou por isso mesmo? Você já viu um amigo de Jesus ser desamparado, ser caído no meio da estrada, ser jogado para lá? Ficar abandonado, largado? Você já viu um amigo de Jesus? É para falar, a gente fala. Você já viu um amigo de Jesus morrer de câncer em cima de um leito de hospital? Eu te digo, amigos de Jesus não terminam assim. Assim diz o Senhor. Amigos de Cristo não acabam assim. Ah, pastor, mas eu conheço, não interessa quem você conhece. Você conhece Jesus? Anda com ele. Amém, meu irmão? Para terminar, então, só a leitura aqui do verso 15. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, um senhor não dá satisfação a servo. Agora, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus está dizendo assim, eu tenho dado satisfação a vocês. Eu tenho compartilhado a palavra do Pai com vocês. Eu tenho precavido vocês, eu tenho preparado vocês, eu tenho trabalhado com vocês. Um servo, ó, faz lá. Sem entendimento, sem compreensão, e sem razão e sem lógica. Servo tem apenas que ouvir a ordem e obedecer. Jesus está falando com vocês, não são assim. Ele trabalha na nossa compreensão, no nosso entendimento. Um servo faz, e não interessa se ele tem prazer em fazer ou não tem. Se ele vai padecer, ele tem que fazer. Mas um amigo é diferente. Jesus se preocupa de quando ele nos dá uma ordem, ainda que nós tenhamos prazer, ele trabalha para termos prazer em executar a ordem que ele dá. Um grande exemplo sou eu mesmo. Hoje eu prego restauração. Tenho uma palavra que espeta todo mundo. E você pensa que eu não tenho prazer quando estou pregando? E como tenho. Quando eu estou frio, eu digo assim, caramba, a palavra foi pesada. Mas durante a unção, quando eu estou pregando, eu estou rindo por dentro. E tem mais, olha o que eu vou dizer. Eu ia dizer isso no meio do louvor. E não consegui, mas vou dizer agora. Enquanto estávamos louvando, houve uma unção que provocou um riso. Algumas pessoas sentiram vontade de sorrir e gargalhar quando nós falávamos dos inimigos. Meu irmão, sabe o que é isso? É uma vitória que Deus preparou para você. É uma vitória. Quantos sentiram essa vontade de rir ainda há pouco no louvor? Sentiu? Ih, tá bom, chega. Então, meu irmão, isso aí foi uma vitória que Deus preparou, exatamente que Ele vai jogar por terra os teus inimigos. Sejam quem for, seja enfermidade,
seja, meu irmão, não vamos nem entrar em detalhe, seja quem for. Amém? Então, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém? E até aqui, nos ajudou o Senhor.